de Mateus, capítulo 8, 23, que diz assim a leitora: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Louvado seja Deus. Talvez você esteja se perguntando, consigo mesmo, por pessoas que vivem pregando o Evangelho de Cristo, Talvez você fica se perguntando por si mesmo, quem é esse tipo de pessoas, que fica com a Bíblia na mão, para cima e para baixo, falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez é uma pergunta, ainda para ser respondida na tua vida, cotidiana, a sua rotina de trabalho, de esforço, de sofrimento, que você leva nesse mundo, e talvez você fique se perguntando quem é essas pessoas, que andam para cima e para baixo, falando sempre de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma verdade a respeito dos discípulos de Jesus, ali no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, no versículo 27, quando diz que aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Então, algumas pessoas, elas ainda não conseguiram entender o que é a igreja do Senhor na terra. Algumas pessoas ainda não conseguiram entender o que é, aleluia, os crentes. As pessoas elas estão assim, vendo o que acontece por meio da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas, elas começam a presenciar, aleluia, os acontecidos por meio das igrejas do Senhor na terra. E é verdade que algumas coisas, aleluia, tem até escandalizado alguns. Mas sendo que a igreja mesmo de Jesus, ela vem praticar as verdades de Cristo, aleluia, sem sombra de variação. Porque, aleluia, é só o poder de Deus para mudar o curso, aleluia, da vida de uma pessoa. É só o poder de Deus para, aleluia, fazer as coisas mudar. Mano, de um dia para a noite, da noite para o dia. É só o poder de Deus. Alabandara sai, alabalquebe de raça, de colmanai. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Etamante. Olha,
não sei qual é o teu problema e a sua dificuldade. Mas eu sei, sabe, que aleluia, existe um povo chamado aleluia, povo de Deus nessa terra, que veio, aleluia, te anunciar, aleluia, o caminho, a verdade e a vida. Da qual, aleluia, sabe, você não pode, aleluia, nem imaginar, o que vai acontecer quando você entrar por esse caminho, quando você, aleluia, chegar nessa verdade e quando tu descobrir verdadeiramente o que é viver. Porque, sabe, a Bíblia diz que os discípulos com ele estavam tentando entender quem é este homem. Alabadu kebenerraça, que faz, sabe, parar o vento, que faz as águas do mar se acalmar. Lantequébia. Aleluia, sabe? Então você vê que o negócio é sério. Jesus é mistério. Olha, o negócio é sério por quê? Porque existe poder neste nome. Aleluia, este homem que estava naquele barco, ele é Jesus de Nazaré, é o Deus do crente, sabe, é o homem da mão furada, aquele que ressuscitou depois de 3 dias crucificado, é ele mesmo, aleluia, louvado seja Deus. Então, sabe, alguns discípulos ainda que andavam com ele, aleluia, que comia com ele, que dormia com ele, não entendeu ainda, aleluia, o mistério de Deus na vida dele. Não entendeu, aleluia, o tamanho, meu Deus do céu, do poder do Espírito de Deus na vida deste homem, chamado Jesus de Nazaré. E agora os discípulos tentam ficar descobrindo, aleluia, o que é, aleluia, este homem. E Jesus, ele tem, aleluia, andado, sabe, com seus discípulos, explicando para eles que ele é o Filho de Deus, que ele seria entregue, aleluia, aos sacerdotes, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Então agora, sabe, o vento e a água é acalmado, porque, sabe, havia muita, aleluia, sabe, ali movimentação das águas e do vento, aleluia, amedrontando, sabe, ali os seus discípulos dentro daquele barco. Então foi preciso, louvado seja Deus, alguns deles muito temerosos, chamar a Jesus e Jesus acalmar. Louvado seja Deus, o vento e as águas agitadas ali sobre aquele barco, aleluia, naquelas águas. Eu quero dizer para tu nesta noite, amado, aleluia, eu não sei qual é o vento que tu está passando, eu não sei quais são as águas que estão se voltando contra você, mas uma coisa eu digo, que se tu clamar por Jesus, ele vai fazer acalmar esse vento, essas águas, eita glória, e você vai ficar em bonança, porque ele tem poder para acalmar as águas e os ventos que vai contra a tua casa, contra a tua vida, contra o teu ministério, aleluia. Diz a Bíblia que soprava forte o vento. A Bíblia relata que as águas já estavam entrando para dentro do barco. Olha o desespero daqueles homens, daqueles discípulos, eita Jesus, que estavam ali com o seu mestre naquele barco. Olha o mistério aí, ó. Você que está ao alcance da minha voz, você que está ouvindo esta palavra, eita mano, sabe? É muito complicado quando o medo chega até o teu coração. É muito complicado, sabe, quando você fica aterrorizado, entendendo que você vai morrer.
pensando que você não vai escapar dessa noite, pensando que você não vai escapar desse dia, pensando que ali agora chegou o teu fim. É assim que está a vida de pessoas que não estão olhando para Jesus. Elas pensam e elas entendem que elas não vão passar aquela noite, que elas não vão passar por essa situação que se levantou contra a sua vida, contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra, sabe, aleluia, a tua família. É assim que está a vida de algumas pessoas nesta hora, entendendo que o fim está chegando. Sabe por quê? Porque, aleluia, ela está vendo, aleluia, a situação já chegando dentro do seu habitat. É como as águas invadiram os barcos, aleluia, onde que se encontravam os discípulos. O medo tomou conta, o desespero chegou, eles ficaram, aleluia, ali completamente sem controle daquela situação. Mas sabe qual foi a diferença daqueles homens que estavam no barco com o mestre? Sabe qual é a diferença, aleluia, daqueles homens para os nossos dias de hoje? É que eles olharam para Jesus e eles foram chamar ele para, aleluia, ver a situação que estava acontecendo. Louvado seja Deus, naquele momento da qual eles estavam dentro de um barco à averigua de um mar agitado e de ventos tempestuosos, né? Soprando contra aquela embarcação. Aqueles homens, eles chegaram e tomaram uma atitude. Eles chamaram pelo nome de Jesus. Aleluia. Quantos nessa hora, quantos nesse momento, nesses dias que estamos vivendo, não clama pelo nome de Jesus, não busca pelo nome de Jesus, não tem, aleluia, se voltado para a face de Jesus, e as águas estão entrando dentro de suas vidas e o vento está soprando até chegar a perecer. Que foi isso que o discípulo falou: Mestre, salva-nos, senão perecemos. Nós vamos morrer, mestre. Se você não acordar, nós vamos morrer. Se você não nos ouvir, nós vamos morrer. Se você não se levantar e ver a situação que está acontecendo aqui, mestre, nós vamos morrer. Você tem clamado por Jesus desta maneira, deixando ele entrar dentro da sua casa, na sua vida, na sua empresa, lá dentro do seu leito, lá na mesa de operação? Você tem deixado Jesus entrar para acalmar, meu Deus do céu, essa situação? Porque essa situação, só quem resolve, aleluia, é o que tem poder no céu e na terra. Labandaraçai. Homem nenhum resolve o problema, aleluia, sabe, fenomenal da natureza, só Jesus. Ei, Labandacai, Suriederreia. Ele resolve, ele faz o vento cessar e as águas se acalmar. Olha o mistério aí, ó. Também nessa hora, o problema é difícil, a situação é impecável, nem a medicina está conseguindo descobrir, nem, aleluia, o médico resolve, mas Jesus resolve. Tu tem que clamar por ele, você tem que buscar ele. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para os discípulos. Louvado seja Deus. E ele diz assim para os discípulos: por que temeis, homens, de pequena fé? Ei, Alabandaraçai. Ei, mistério. É forte, hein? É forte nessa noite, neste lugar. Landequei, Luriederreia. Olha aí, ó.
Louvado seja Deus, o que Deus fala neste lugar, nesta noite. Homem de pequena fé. É o que ele diz. Homem de pequena fé. E agora? Quando Jesus fala homem de pequena fé, Jesus automaticamente está trazendo para eles, aleluia, algo para eles praticar a fé. Porque a Bíblia faz nos entender, amado, louvado seja Deus, que sem fé é impossível tu agradar a Deus. Sem fé, você não tem como, aleluia, movimentar a Deus. Algumas pessoas, elas entendem, aleluia, sabe, que o mistério, louvado seja Deus, tem que ser resolvido. Eita, mão, oh glória. Tem que ser resolvido, sabe, muitas das vezes na força, e não é. Oh glória. É pela fé. É pela a manifestação de Deus, aleluia, na vida daqueles que crêem em seu nome, daqueles que estão confiantes na sua palavra, aleluia. Então, quando a Bíblia começa a nos orientar e nos fazer entender, oh glória, sabe, da sua palavra, da sua virtude, nós começamos a ter a consciência que não é, aleluia, o nosso preparo, mas é a confiança no seu nome, aleluia. Certa vez, uma pessoa, ela quis desafiar homens e mulheres de Deus para assim realizar milagre. Mas ela não entende que milagre quem faz é Deus. Quem realiza os sobrenaturais é Deus. O homem ele só obedece. E aqui os discípulos, eles estavam aprendendo a ter o que? Fé. Ou seja, acreditar com quem eles estão o que? Andando. Com quem eles estão o que? Aprendendo. A Escritura nos ensina que quando nós oramos com fé, nós obtemos, aleluia, a petição. Sabe, porque as tempestades da vida, amado, elas vão levantar sim, contra mim, contra você e contra todos aqueles que estão nessa terra. Mas existe como neutralizar essas tempestades. Tem como neutralizar, aleluia, a sua força. E a única maneira de parar é com um único nome. O nome que é sobre todo nome, no céu e na terra. E esse nome é Jesus de Nazaré. Você precisa tomar, aleluia, mais prática desse nome e conhecer mais desse nome. Sabe, aleluia, embora eles andassem com Jesus, mas eles não sabiam realmente quem é este homem. Sabe, este homem, ele é o Filho do Deus vivo, ele é, aleluia, o Deus encarnado, aleluia, entre aqueles homens. E agora ele se faz presente, sabe, na pessoa do Espírito Santo, na vida de todo aquele que crê
em seu nome, na sua palavra. Então, sabe, nesta noite, aleluia, não seja eu, não seja o nome, aleluia, da denominação, mas que seja o nome santo de Jesus que venha prevalecer na tua vida por meio da obediência, sabe? É necessário, aleluia, você entender, aleluia, quem são esses homens, quem são essas pessoas, aleluia, que propaga, que fala desse nome dia e noite, e que, aleluia, não mede esforço para, aleluia, falar da sua palavra, porque só esse nome vai te salvar, vai te libertar, vai te conduzir ao céu, céu de luzes, céu de eternidade, da qual você nunca mais precisará naquele dia se preocupar com a dor, com o sofrimento, sabe? Aleluia, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, haverá alegria, gozo e paz na sua presença. Mas para isso é preciso dar um passo em direção, aleluia, a este homem que tem o poder de fazer o vento parar, de as águas se acalmar. Ele traz bonança na vida daqueles que anda em teu nome, que anda em tua presença. Então nesta noite, acorda, desperta, tu que dorme, e vem tomar posse da tua vitória, porque nesta noite, aleluia, o profeta de Deus, o homem de Deus, está neste lugar para dizer para a tua igreja, para você homem, para você mulher, aleluia, que essa tempestade, que essas águas, aleluia, que vem contra a tua vida, que causa medo, que causa intimidação, que causa, sabe, desespero, isso mesmo, isso tudo que tem chegado até a tua família, só Jesus pode, aleluia, mudar essa situação, por meio do Evangelho, por meio da fé, por meio do seu nome, porque no nome de Jesus, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja teu nome. Então nessa noite, amado, sabe, neste lugar aqui eu falando, louvado seja Deus para você, aleluia, deixando entender que não adianta, aleluia, você ficar com medo. Você tem que gritar pelo nome certo, para, aleluia, os problemas serem resolvidos. Você não precisa ficar intimidado, você só precisa gritar pelo nome certo. É como Bartimeu, o cego, gritou no meio do caminho: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse cego, ele gritava tão alto, insistindo muito, até que Jesus ouviu, não pelo grito, mas pela convicção de fé que ele teve em seu nome. O que vai mover, aleluia, sabe, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é o barulho que você faz, mas é a ação que você desembolsa, que você, aleluia, faz em favor, aleluia, das suas necessidades, em seu nome. Aleluia, quando você desembolsa uma ação e vai de encontro com o Senhor, amando, isso desperta, aleluia, nele virtude, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que encostou somente nas suas olas e foi curada, e foi ali abençoada, porque de Jesus saiu virtude, saiu poder. Quando você toca com fé, poder sai. Quando você chega com fé, poder chega. Eita maravilha! Você quer ver poder? Enche de fé. Você quer ver poder? Anda por fé. Você quer ver poder? Você tem que viver uma vida no sobrenatural. Então, sabe, aleluia, aqueles homens entenderam naquela noite, aleluia,
que estava alguém ali que eles ainda não conheciam. Estava alguém com eles ainda ali, naquele bar que eles precisariam mais, aleluia, ter intimidade. Oh glória! Então nessa noite é preciso você ter mais intimidade com Deus, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos profetas, é o Deus dos apóstolos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa mais ter, aleluia, essa intimidade, conhecer que Ele tudo pode, nada escapa da sua mão, oh glória. Então nessa noite, neste lugar, amado, receba esta palavra, recebe aí esta, aleluia, ministração desse profeta, né, desse homem de Deus, e que você venha a ser alcançado não pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus. Que essa tempestade, né, que esse alvoroço venha hoje ser acalmado no nome de Jesus na tua vida, e que o nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus.